estou aqui com muita satisfação para conversar um pouquinho com vocês sobre o papel do Itamaraty na promoção do agronegócio brasileiro. Antes de entrar especificamente nessa cooperação, essa excelente cooperação que a gente tem com o MAPA, eu queria conversar um pouquinho sobre qual é o papel do Itamaraty de uma forma mais geral. O Ministério das Relações Exteriores frequentemente é pouco compreendido internamente, não se entende muito claramente qual é a nossa função. Nós não temos uma atribuição temática muito específica, como tem um órgão setorial como o MAPA, mas a nossa função primordial é de conduzir e assegurar um bom relacionamento do Brasil com os outros países do mundo. Isso envolve, evidentemente, também a parte do comércio. E não se pode falar do comércio do Brasil sem falar em agricultura. Razão pela qual nós temos e temos tido, historicamente, uma ligação muito estreita e muito cooperativa com o MAPA. Frequentemente não se entende a dificuldade ou as barreiras que o nosso agronegócio enfrenta no exterior. Não há muito o que pensar, quer dizer, podemos olhar para o nosso mercado interno também. Aqui há resistência, há também sensibilidade do nosso setor agrícola com as importações. O setor agrícola é sensível em qualquer lugar do mundo. Esse é um dado da realidade e do qual não há como fugir. Então, qual é o papel do Itamaraty nesse trabalho? Nós não temos a função propriamente técnica de identificação das normas, requisitos. Esse tipo de função é principalmente do MAPA. A função do Itamaraty é inserir esse trabalho de abertura dentro de um contexto mais amplo do relacionamento político do Brasil com o país externo. Porque a barreira nunca é isolada, é um fato isolado, faz parte de um contexto político mais amplo e é nesse componente que o Itamaraty tem um componente a agregar para o agronegócio. Isso se dá em múltiplas frentes, quer dizer, não é uma coisa que tem um trilho só, você tem um trilho bilateral da relação direta do Brasil com um terceiro país, uma barreira específica adotada por aquele país. Trabalhamos em conjunto com o MAPA para tentar superar essa barreira, para promover a abertura de mercados. Fazemos a defesa do Brasil também em organismos multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio, a FAO, a OCDE, que o Brasil está pleiteando ingresso. Todos esses organismos têm um impacto sobre a política agrícola brasileira, sobre a penetração de produtos agrícolas brasileiros no exterior. Também participamos, coordenamos o governo brasileiro nas negociações de acordos de comércio com outros países. Por exemplo, o acordo que está em vias de conclusão entre o Mercosul e a União Europeia. É um exemplo claro. União Europeia, um mercado de grande importância para o agronegócio brasileiro, e o Itamaraty tem um papel coordenador junto. E aí todos os ministérios setoriais participam num esforço conjunto. MAPA, MIDIC, planejamento, enfim, é um esforço concentrado de inúmeros órgãos. Uma novidade que nós temos de 10 anos para cá foi a criação da figura do adido agrícola. Eu tive o prazer de estar na nossa missão junto à União Europeia quando o primeiro adido chegou lá. E no meu ponto de vista pessoal, foi um exemplo muito claro de como essa colaboração é benéfica para os interesses do agronegócio e para a condução das relações exteriores do Brasil. Quer dizer, houve um ganho claro para o trabalho da missão na presença de um adido lá. É um adido que nos traz
elementos técnicos, conhecimento preciso sobre o lado técnico do comércio bilateral, que nos ajuda imediatamente. É muito mais rápido, é muito mais ágil e foi realmente um ganho enorme para o trabalho do Itamaraty no exterior. E eu queria concluir deixando talvez um recado, uma mensagem de avaliação. Quer dizer, o agronegócio brasileiro é algo que cresceu exponencialmente nos últimos 40 anos. É certo, o Brasil tem terra, tem clima, tem água, tem uma série de fatores benéficos à produção agrícola. Mas não foi um trabalho simples, porque houve a aplicação de muita tecnologia, muita pesquisa, que favoreceu o desenvolvimento dessa agricultura e a tornou competitiva mundialmente. E o que eu tenho ressaltado é que a agricultura brasileira é um exemplo para outros setores. Por quê? Porque a agricultura tem, na visão externa, parte essencial do seu modelo de negócios. E aos setores que têm esse elemento externo, é inegável que há um ganho de competitividade, um ganho de escala que é benéfico para a empresa, para o setor como um todo. Então, o agronegócio, eu acho, é um exemplo para a economia brasileira.